Já parou para pensar que talvez sua régua seja alta demais e você nem percebe? Pois é, nesse episódio solo eu te convido a refletir sobre o que você chama de normal, que na verdade é um privilégio. Comida de mãe, um pai presente, saúde para treinar, amigas para desabafar. Tudo isso parece pequeno, até você ver que não é todo mundo que tem. Então, vem ouvir. Hello! Oi, queridos, oi, queridas. Hoje eu quero conversar sobre uma coisa que muita gente vive e nem percebe: ter uma régua alta. Eu não estou falando aqui de exigência, não. Eu estou falando da sua referência do padrão que você acha que é normal, mas é um privilégio. Tipo aquela comida maravilhosa que sua mãe faz e você só valorizou quando foi tentar fazer seu próprio arroz e virou uma papa. Ou aquele cafezinho na medida certa que você acha básico, até tomar o café de alguma padaria que parece um óleo de motor ou um chafé. A régua é você. E talvez você esteja muito acima da maioria em alguns pontos e ainda acha que está fazendo um pouco. Antes de perceber que a minha régua era alta, eu era só alguém achando que todo mundo tinha o mesmo ponto de partida que o meu. Mas aí eu comecei a viajar, morar sozinha, me virar, e eu descobri que nem toda casa tem um pai presente. Nem todo mundo tem aquele almoço com aquele arroz de mãe que te abraça. Nem todo mundo tem irmãs para criar uma falazada no almoço de domingo. Ou qualquer dia, qualquer hora. Nem todo mundo tem saúde ou dinheiro para fazer academia. E foi aí que caiu a ficha. Minha régua é alta e eu nem sabia. Esses exemplos são as minhas referências, a minha régua. E eu percebi que a gente cresce achando que todo mundo vive como a gente, que pensa como a gente, mas e aí? Quando você sai da sua bolha, você percebe que a sua régua naquele contexto em questão era uma bênção disfarçada de rotina. E é essa régua que eu estou querendo falar aqui. É a régua que você acha que é normal ter e muitas vezes isso é um baita privilégio. Eu vou dar alguns exemplos reais que aconteceram comigo ou que eu já vi acontecer. Várias vezes eu já tive que viajar a trabalho, já tive que almoçar em restaurantes, e aí eu achava que comer em um restaurante era a melhor coisa do mundo. Mas eu não encontrei aquele arroz que era só da minha mãe. E eu, por mais que comi em vários restaurantes, eu nunca encontrei, até hoje, o arroz igual a dela. E o feijão dela, então, nem se fala. Aquela textura, o sabor, o sal, o alho, toda aquela consistência que ela consegue encontrar na medida certa, só ela faz. Então, só depois de ir em vários restaurantes e perceber que só ia encontrar o arroz da minha mãe na casa da minha mãe, que eu valorizei a comida dela. Outra lembrança recente que eu tenho é quando eu fui para LA e eu estava doida querendo um pão francês, pão de sal brasileiro. Nossa, e eu procurei, viu? Eu fui em vários mercados lá para achar o legítimo e foi difícil, até que eu achei em uma empresa que entregava o pão já assado e congelado, mas demorava tipo 10 dias para chegar. Matei à vontade? Sim, mas demorava muito para chegar. E também não era a mesma coisa. Não é a mesma coisa de eu ir ali na padaria rapidinho comprar um pão quentinho, passar uma manteiga, comer com ovo. E, e a propósito, eu quero fazer um adendo aqui: o pão congelado é a melhor ideia de todos os tempos. E eu tenho uma pessoa na minha família que fabrica. Aí, agora você vai me dizer que isso não é uma régua alta? Cara, eu posso ter um pão congelado direto da fábrica, uma fábrica confiável e de qualidade. Enfim, me sinto privilegiada. Enfim, voltando. Quando eu fui para LA e queria comer um pão de sal, não achei como eu acho aqui no Brasil. E também eu posso falar sobre essas percepções que eu tive entre Estados Unidos e Brasil em um outro episódio, que tem tanto vantagens como desvantagens também. Sobre ter um pai presente. Meu pai é presente, tipo, quantas pessoas você conhece que não tem um pai presente? Se você tem, assim como eu, então valoriza, porque não é tão comum quanto parece. Outro ponto, saúde física. Só percebi o quanto
que é bom ter saúde e tempo para treinar quando eu ouvi histórias de quem não pode ir. Eu, por exemplo, em 2022 eu fiz uma cirurgia e eu fiquei mais de 6 meses sem treinar, devido à recuperação. Ou seja, eu senti na pele o que que é você querer treinar e não poder. Nessa época eu estava bem consistente na academia e fiquei bem frustrada também de não poder continuar. Então, assim, depois dessa cirurgia eu valorizei mais essas coisas. Até mesmo uma gargalhada, não conseguia dar na época, hoje eu valorizo mais. E eu posso também falar em um outro episódio mais sobre isso. Mas o foco é, o que eu quero pôr aqui para você, não é questão de comparar a sua vida com a das outras pessoas. Eu quero mostrar que você pode perceber essas pequenas coisas que são simples, mas para você é uma ferramenta muito poderosa de consciência. E que reconhecer que a sua régua não te faz arrogante, e sim grato. Talvez você está chamando de nada demais o que para muita gente é um sonho. Então bora pensar sobre isso? Esses dias o meu surto da vez está sendo depois de que eu comecei a pensar sobre isso, né? Testar todas as receitas possíveis de café da minha mãe, até conseguir chegar na medida exata dela. Porque ela faz nem tão forte demais, nem tão fraco demais. E eu também tô tentando fazer o arroz igual o dela. Tô até fazendo videochamada com ela para ver se eu consigo chegar exatamente na medida dela. Mas em meio a arroz queimado, arroz papado, aquele parecendo um risoto, mas sem caldo, arroz solto, mas só que da metade para baixo tá encharcado. Enfim, tô tentando. Uma hora eu chego lá. E para finalizar, queridos, quero convidar você a se desafiar. Pode ser agradecer por voz, mensagem de voz ou uma carta, de alguma forma, aquela pessoa que te colocou em um padrão alto. Pode ser alguém que te ensinou a cozinhar, te tratou com respeito ou te mostrou um mundo novo. Outra opção é postar nos stories, por exemplo, ou no feed, alguma coisa que você costumava achar normal e hoje reconhece que não é e que sua régua é alta por isso. E também você me marca para eu saber. Você também pode enviar esse podcast para alguém que você tá lembrando aí enquanto escuta, talvez essa pessoa precise de ouvir. Então é isso, queridos. Hoje eu queria te lembrar que talvez você tenha uma vida que já é um sonho para alguém. Valorize a sua régua. Reconheça que hoje mesmo você tem tudo o que você tem. Valorize isso. E me conta qual foi a régua que você só percebeu que é alta hoje. Bye, bye.